Olá pessoal, vamos então continuar o nosso módulo Obrigação Tributária, agora com a nossa parte 3 deste módulo Obrigação Tributária, conversando sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. O domicílio tributário do sujeito passivo nada mais é do que o local em que ele vai receber notificações, intimações, nada mais do que isso. Só que é muito importante dentro da relação obrigacional tributária, a ponto do legislador colocar um artigo somente a respeito do domicílio tributário, que é o artigo 127 do nosso CTN. Então vamos lá. Artigo 127 do Código Tributário Nacional. Na falta de eleição do domicílio tributário por parte do sujeito passivo, na falta de eleição, considerar-se-á, na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável do domicílio tributário, considerar-se-á como tal. Inciso 1. Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo essa incerta ou desconhecida, o centro habitual de atividade. Então, muito cuidado. Não é que o domicílio tributário da pessoa natural tenha que ser este. Será este se o contribuinte não eleger o seu domicílio tributário. O contribuinte é o responsável, o sujeito passivo. Não eleger o seu domicílio tributário. Então, no caso das pessoas naturais, será sua residência habitual ou, sendo essa incerta ou desconhecida, o centro habitual de atividade. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o local de sua sede ou de cada estabelecimento, se o fato ocorrer ali. Mas volto a insistir, isso no caso da pessoa jurídica não escolher o seu domicílio tributário. Ok? E quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições dentro do território da entidade tributante. Portanto, se não for escolhido o domicílio tributário, eleito o domicílio tributário pela pessoa jurídica de direito público, será qualquer das suas repartições dentro do território da entidade tributante, daquela que está cobrando o tributo. Então, prestem muita atenção. Todos esses detalhes só se aplicam se o sujeito passivo, contribuinte ou responsável, não eleger seu domicílio tributário. Somente nessas circunstâncias. E mais, cuidado que podem ocorrer situações nas quais não será possível aplicar essas regras que estão aqui, e aí nós vamos ver o que acontece. E mais um detalhe, cuidado que o domicílio tributário não quer dizer que o imposto seja devido para aquele local. Vamos imaginar que eu tenho um imóvel, eu moro no Rio e tenho um imóvel no Paraná, Curitiba. Eu posso colocar como meu domicílio tributário na Prefeitura de Curitiba o meu endereço aqui do Rio. Eu vou receber notificações, etc. aqui, não quer dizer que seja devido para o Rio. O domicílio tributário é apenas o local em que ele vai receber notificações, intimações, etc. Bom, então, olha só, considera-se como domicílio tributário na falta de eleição por parte do sujeito passivo. Aí sim, no caso das pessoas naturais, sua residência habitual ou se incerta ou desconhecida, o centro habitual de atividade. No caso das pessoas jurídicas de direito privado, o local da sede ou de cada estabelecimento. E no caso das pessoas jurídicas de direito público, qualquer das suas repartições dentro do território da entidade tributante. Mas isso, volto a insistir, de novo, Borba, de novo. Volto a insistir, isso só ocorre na falta de eleição do domicílio tributário por parte do
sujeito passivo. Ok? Maravilha. Então, aí vem aquela pergunta. Vamos imaginar o seguinte: a pessoa natural não fez a eleição do seu domicílio tributário. Não fez. E aí, então será a sua residência habitual. Não tem. Ah, então o centro habitual de atividade. Não tem também. E aí? Como é que fica a situação? Pessoa jurídica de direito privado. Não fez a eleição do seu domicílio tributário e não há sede ou estabelecimento ali. Pessoa jurídica de direito público não fez a eleição do seu domicílio tributário e não tem nenhuma repartição dentro do território da entidade tributante. E aí? Como é que fica essa situação? Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 127. Quando não couber a aplicação das regras fixadas no artigo, pessoa natural, pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens, se for bem imóvel, naturalmente, ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação, ou seja, local da ocorrência do fato gerador. Então, minha gente, voltando aqui, se não for possível, não houve a eleição do domicílio tributário e não foi possível conhecer a residência habitual ou o centro habitual de atividade, o camelô, por exemplo. O camelô está lá, vende as suas mercadorias, é uma pessoa natural, não escolheu o seu domicílio tributário, não tem residência habitual, nem se sabe onde mora, o centro habitual de atividade também não tem, cada hora está num lugar. Então, qual será o local do domicílio tributário dele? É o local da ocorrência dos atos e fatos que deram origem à obrigação, o local da ocorrência do fato gerador. Uma das provas da Receita Federal, o examinador perguntou, o local onde funciona a banca de um camelô pode, nos termos do CTN, vir a ser considerado seu domicílio tributário? Sim. Por quê? Se ele for uma pessoa natural, não elegeu o seu domicílio tributário, não tem residência certa, não tem centro habitual de atividade, é o local da ocorrência do fato gerador, é o local onde está a banca do camelô. Ok? Muito bem. Mas tem mais um detalhe. O parágrafo 2º do artigo 127. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito. O cara botou o endereço de um local dificílimo acesso. Eu tenho um apartamento, vamos dizer, no Rio, e fui lá na prefeitura do Rio, olha, eu quero botar o meu domicílio tributário. Aí me deram a ficha, eu coloquei na Sibéria, no meio da Sibéria. A autoridade pode recusar aquele domicílio eleito pelo sujeito passivo. E, neste caso, quando dificulte ou impossibilite a arrecadação e fiscalização. Não precisa impossibilitar, basta dificultar. Aplicando-se, então, a regra do parágrafo anterior, ou seja, considerar-se-á como domicílio tributário, se for bem imóvel, o local da situação do bem. Se for bem móvel, o local da ocorrência do fato gerador. Então, você vai observar que existem duas situações nas quais considerar-se-á como domicílio tributário o local da situação dos bens, se for bem imóvel, ou o local da ocorrência do fato gerador, se for bem móvel. Quais são elas? Quando o contribuinte não elegeu o seu domicílio tributário e não foi possível aplicar as 3 regras, né, previstas no Código Tributário Nacional, no artigo 127, ou quando ele elegeu, mas a autoridade recusou por impossibilitar ou dificultar a arrecadação e a fiscalização. Então vamos lá ver isso. Nessas duas circunstâncias, não havendo eleição do domicílio por parte do sujeito passivo e não cabendo a aplicação de nenhuma das 3 hipóteses do artigo 127, ou ainda, quando o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo impossibilitar ou dificultar a arrecadação e a fiscalização, nessas duas hipóteses,
considerar-se-á como domicílio tributário o local da situação do bem, sendo bem imóvel, ou o local da ocorrência do fato gerador, sendo bem móvel. Então, é assim que funciona a questão do domicílio tributário do sujeito passivo. Mas vamos ver alguns detalhes jurisprudenciais com relação a isso. Súmula 435 do STJ. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Minha gente, existe, você vai entender bem isso, existe um princípio contábil chamado princípio da entidade. Princípio jurídico, princípio da entidade, ou seja, a pessoa jurídica não se confunde com os sócios, certo? Então, se uma empresa está devendo tributo, o sócio, a Fazenda Pública não pode simplesmente redirecionar a execução fiscal para o sócio sem que ele tenha cometido algum ato, né, ilegal, etc., que permita essa transferência da responsabilidade. Ou seja, a desconsideração da pessoa jurídica e o redirecionamento da execução fiscal para o sócio não é uma coisa normal, depende de algumas circunstâncias, nós vamos estudar isso no artigo 135, dele ter praticado ilegalidades, etc. Caso contrário, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física. No entanto, olha a importância do domicílio tributário. Se a empresa deixar de funcionar naquele domicílio tributário sem comunicar, presume-se uma dissolução irregular. E aí é permitida a desconsideração da pessoa jurídica e a cobrança do tributo devido pela empresa, a cobrança do sócio, através do sócio. Certo? Então vejam como é importante a questão do domicílio tributário do sujeito passivo. Em seguida, o STJ determinou que o sujeito ativo tributante, enfrentando dificuldades para arrecadar ou localizar o domicílio tributário do contribuinte, poderá fixá-lo nos termos estabelecidos no artigo 127, parágrafo 2º. Esse princípio não afeta o direito subjetivo do contribuinte. Então o STJ, porque você podia dizer assim, não, mas eu fiz a eleição do meu domicílio tributário, eu tenho esse direito subjetivo. Ninguém pode mudar o meu domicílio tributário? Pode, o STJ entende que não há problema nenhum, na medida em que impossibilite ou dificulte a arrecadação e a fiscalização do tributo. Ok? Maravilha. Esta é a questão do domicílio tributário do sujeito passivo. Agora, nós vamos entrar numa parte que é a parte mais extensa desse módulo obrigação tributária e muito importante, que são as hipóteses de responsabilidade tributária. Exatamente. Responsabilidade tributária é o último tópico nosso deste módulo, mas bastante extenso, que é responsabilidade tributária. Nós já sabemos que nós temos dois tipos de sujeito passivo da relação obrigacional. O sujeito passivo da obrigação principal e o sujeito passivo da obrigação acessória. E da obrigação principal, ele pode ser contribuinte... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer um estudo direcionado, um estudo focado para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018, para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, este ano 2018, nós fizemos aí nosso planejamento estratégico e decidimos entrar de cabeça em concurso de carreiras fiscais. E nós estamos fazendo, então, programas específicos. Nossa equipe de professores é top de linha, vocês viram a qualidade dessa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. E eu tenho certeza que estudando com planejamento, antecedência e foco, você vai ficar muito competitivo. Este curso nosso, pré
pré-edital da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, nós temos um prazo de acesso um pouco mais longo, 6 meses. Durante esses 6 meses, é um curso pré-edital, você vai ter direito a todas as atualizações dentro do período de acesso. E vamos supor, você se matriculou hoje, semana que vem o edital foi publicado e está precisando de algum complemento no seu curso. Você pode ficar tranquilo, porque nós aqui da Lá Concursos, quase 10 anos no mercado, quase 10 anos no ar, nós vamos atualizar a custo zero, mas dentro do prazo de acesso. Professor, quanto custa tudo isso? Gente, apenas 10 parcelas de R$60. Você pode ter certeza absoluta que é o melhor custo-benefício do mercado Cefaz Rio Grande do Sul, aqui na Lá Concurso. Falando em Cefaz, nós temos um programa específico para carreiras fiscais coordenados pelo nosso grande mestre, professor André Fantoni. Nós já temos no site disponível, olha só, Cefaz Goiás, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. 5 programas específicos aqui na Lá Concurso. Peço para vocês, mais um pedido, que se inscreva no nosso canal no YouTube e se inscreva também, faça ser nosso seguidor no Instagram. Você sabe por quê? Todas as segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília, nós temos uma live que a gente fala sobre concurso de carreiras fiscais no Brasil todo. É uma aula, uma correção de uma prova, uma entrevista, alguma coisa nesse sentido. Todas as segundas-feiras nós temos esse canal de comunicação com os nossos queridos alunos do Brasil todo. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.